O Diabo com os Três Cabelos Dourados. Era uma vez uma mulher pobre que deu à luz um filhinho e, como ele veio ao mundo envolvido numa ceifa, profetizaram que aos 14 anos obteria a mão da filha do rei em casamento. Sucedeu que, pouco tempo depois, o rei foi à aldeia e, não sabendo ninguém que era dele que se tratava, as pessoas responderam-lhe quando ele perguntou se havia novidades. Nasceu há pouco tempo um menino numa coifa. Faça um desses afortunados o que fizer, será sempre bem sucedido. Também foi profetizado que aos 14 anos obteria a mão da filha do rei em casamento. O rei, que era de mau coração e se zangou com a profecia, foi à casa dos pais da criança, fingiu-se muito amigo e disse: Minha pobre gente, deixai o vosso filho ao meu cuidado, quero tomar conta dele. No início eles recusaram, mas como aquele estranho lhes ofereceu uma grande quantidade de ouro, pensaram: é uma criança especial e felizarda, e tudo lhe deverá correr pelo melhor. Então acabaram por concordar e entregaram-lhe a criança. O rei meteu o menino numa caixa e seguiu caminho até chegar a um rio bem fundo. Aí atirou a caixa lá para dentro, pensando: livrai a minha filha deste pretendente inesperado. A caixa, contudo, não se afundou, mas boiou como um barquinho sem que uma só gota de água entrasse lá dentro. E lá foi a boiar até chegar a uns 3 quilómetros da capital do reino, onde havia um moinho em cujo açude se deteve. Um ajudante de moleiro, que por sorte lá se encontrava, reparou nele, tirou-o de lá com um gancho, esperando encontrar grandes tesouros dentro da caixa. Porém, ao abri-la, deparou-se com um belo menino são e salvo. Levou-o ao casal de moleiros e, como eles não tinham filhos, ficaram muito contentes e disseram: foi Deus quem nos deu de presente. Cuidaram muito bem do enjeitadinho e ele cresceu cheio de bondade e virtudes. Aconteceu uma vez que, durante uma tempestade, o rei entrou no moinho e perguntou ao casal de moleiros se aquele rapaz alto era o filho deles. Não, responderam eles. É uma criança ajeitada, apareceu há 14 anos numa caixa no meio do açude e o ajudante de moleiro retirou-o da água. O rei percebeu então que não era outra senão a criança felizarda que ele tinha atirado à água e disse: minha boa gente, será que o rapaz não podia levar uma carta à rainha, que eu daria 2 moedas de ouro como recompensa? Como ordenardes, respondeu o casal, e disseram ao rapaz para se aprontar. O rei escreveu uma missiva à rainha que dizia: o rapaz que leva esta missiva deverá ser morto e enterrado mal aí chegue. Este assunto terá de estar tratado antes de eu voltar. O rapaz partiu com a carta, mas enganou-se no caminho e chegou à noite a uma grande floresta. Na escuridão, entreviu uma pequena luz, encaminhou-se para ela e chegou a uma casinha. Entrou e viu uma anciã sentada sozinha junto à lareira. Ela assustou-se ao ver o rapaz e disse: de onde vens e para onde vais? Venho do moinho, respondeu ele, e quero ir ter com a rainha para lhe entregar uma carta. Mas como me enganei no caminho, gostaria de poder passar aqui a noite. Pobre rapaz, disse a mulher, vieste parar um covil de ladrões e quando eles chegarem a casa, matam-te. Que venha quem quiser, respondeu o rapaz, que eu cá não tenho medo, mas estou tão cansado que não posso mais. Estendeu-se num banco e adormeceu. Daí a pouco chegaram os ladrões e perguntaram muito zangados quem diabo era aquele rapaz desconhecido ali deitado. Oh, respondeu a velha, é só um rapazinho inocente que se perdeu na floresta e que eu deixei ficar aqui a passar a noite por piedade. Ele tem de levar uma carta à rainha. Os ladrões abriram a carta e leram-na, e dizia lá que o rapaz devia ser morto mal a entregasse. Então os ladrões, desapiedados, tiveram pena dele
e o chefe do bando rasgou a carta e escreveu uma outra onde dizia que mal chegasse o rapaz se deveria casar com a princesa sem mais delongas. Deixaram-no a dormir em paz no banco até à manhã seguinte, e quando ele acordou, deram-lhe a carta e indicaram-lhe o caminho correto. A rainha, por seu turno, ao receber a carta e ler o seu conteúdo, fez o que esta dizia, organizou uma magnífica festa de casamento e a princesa casou-se com o rapaz Felizardo. E como ele era belo e afetuoso, viveu com ele feliz e satisfeita. Passado algum tempo, o rei regressou ao palácio e viu que a profecia se tinha cumprido e o Felizardo se tinha casado com a sua filha. Como aconteceu isto? Perguntou ele. Na minha carta ditei ordens bem diferentes. A rainha mostrou-lhe a carta e disse para ele ver por si próprio o que ela dizia. O rei leu a carta e percebeu que fora trocada. Perguntou ao rapaz como tinha corrido a coisa com a carta e por que tinha ele entregado uma carta que não a sua. Não sei de nada, respondeu ele. Deve ter sido trocada durante a noite enquanto eu estava a dormir na floresta. Cheio de cólera, o rei disse: Isto não vai ser assim tão fácil para ti. Quem quiser a minha filha terá de me trazer do inferno 3 cabelos dourados da cabeça do diabo. Se me os trouxeres, poderás ficar com a minha filha. Com isto, esperava o rei conseguir ver-se livre do rapaz para sempre. Mas o Felizardo respondeu: Vou arranjar os cabelos dourados. Não tenho medo do diabo. Despediu-se e iniciou a viagem. O caminho levou-o a uma grande cidade, onde o guarda ao portão lhe perguntou qual era o seu ofício e que coisa sabia. Eu cá sei tudo, respondeu Felizardo. Então, far-nos-ás um grande favor, disse o guarda. Se nos souberes dizer por que razão a nossa fonte do mercado, da qual costumava jorrar vinho, secou e já nem sequer água deita, ficarás a sabê-lo, respondeu ele. Aguardai apenas que eu regresse. E seguiu o caminho até chegar a uma outra cidade, cujo guarda ao portão também lhe perguntou qual era o seu ofício e que coisa sabia. Eu cá sei tudo, respondeu. Então poderás fazer-nos um grande favor e dizer-nos por que razão uma árvore que antes dava maçãs douradas agora já nem sequer folhas tem. Ficarás a sabê-lo, respondeu ele. Aguardai apenas que eu regresse. E seguiu o caminho até chegar a um grande rio que tinha de atravessar. O barqueiro perguntou-lhe qual era o seu ofício e que coisa sabia. Eu cá sei tudo, respondeu ele. Então poderás fazer-me um grande favor, disse o barqueiro. E diz-me por que razão tenho de passar a vida a remar de um lado para o outro e nunca mais fico livre. Ficarás a sabê-lo, respondeu ele. Aguarda apenas que eu regresse. Quando tinha atravessado o rio, encontrou a entrada para o inferno. Lá dentro, no escuro e fuliginoso, o diabo não estava em casa, mas a avó dele estava sentada numa grande poltrona. O que queres tu? Perguntou-lhe, e não parecia assim tão má. Gostaria de obter 3 cabelos dourados da cabeça do diabo, respondeu ele. Se não fique sem a minha mulher. Isso é pedir muito, disse ela. Quando o diabo chegar a casa, estás perdido. Mas eu tenho pena de ti. Vou ver se te posso ajudar. Transformou-o numa formiga e disse: Esconde-te entre as pregas da minha saia, que aí estás seguro. Está bem, respondeu ele, mas ainda há 3 coisas que eu gostaria de saber. Por que razão uma fonte de onde jorrava vinho secou e já nem sequer água deita? Por que razão uma árvore que antes dava maçãs douradas agora já nem sequer folhas tem? E por que razão o barqueiro tem de passar a vida a remar de um lado para o outro e nunca mais fica livre? São perguntas difíceis, respondeu ela, mas deixa-te estar quieto e calado e toma atenção ao que o diabo disser quando eu lhe arrancar os 3 cabelos dourados. Quando caiu a noite, o diabo voltou para casa. Mal tinha entrado, reparou logo que o ar não estava puro. Cheira-me a carne humana, disse ele. Aqui há gato. Pôs-se então a procurar por todos os cantos, mas não conseguia encontrar nada.
A avó repreendeu-o. Acabou-se mesmo agora de varrer, disse-lhe ela, e de arrumar tudo, e tu voltas-me a pôr tudo de pantanas. Está-te sempre a cheirar a carne humana. Senta-te, Mazé, e come o teu jantar. Depois de ter comido e bebido, ele sentiu-se cansado, deitou a cabeça no colo da avó e disse-lhe para ela lhe catar um bocadinho. Não demorou muito até que ele se adormecesse e começasse a ressonar muito alto. Então a velha pegou num cabelo dourado, arrancou-o e colocou-o a seu lado. Au! Gritou o diabo. O que estás a fazer? Tive um sonho mau, respondeu a avó, e por isso te puxei o cabelo. E com que sonhaste? Perguntou o diabo. Sonhei com uma fonte no mercado, de onde jorrava vinho e que secou e agora já nem sequer água deita. Por que será? Ah, se soubesses, respondeu o diabo. Debaixo de uma pedra na fonte está um sapo. Se o matarem, o vinho voltará a jorrar. A avó voltou a catá-lo até ele adormecer e começar a ressonar tão alto que as janelas até estremeciam. Ela arrancou-lhe então o segundo cabelo. O que estás a fazer? Gritou o diabo zangado. Não leves a mal, respondeu ela. Filo no meio do sonho. Mas com que sonhaste agora? Perguntou ele. Sonhei que havia um reino, uma árvore de fruto que antes dava maçãs douradas e agora já nem sequer folhas tinha. Qual será a causa? Se soubesses, respondeu o diabo. Há um rato que anda a roer a raiz. Se o matarem, a árvore volta a dar maçãs douradas, mas se ele continuar a roê-la, ela acabará por definhar de vez. Mas deixa-me em paz com os teus sonhos. Se me voltares a incomodar durante o sono, apanhas uma bofetada. A avó falou-lhe docemente e voltou a catá-lo até ele adormecer e recomeçar a ressonar. Ela pegou então no terceiro cabelo dourado e arrancou-o. O diabo deu um grande salto, gritou e teria feito mal à avó se ela não tivesse voltado a apaziguar, dizendo: Mas o que se pode fazer contra os sonhos maus? Com que sonhaste desta vez? Perguntou ele, e estava mesmo curioso. Sonhei com um barqueiro que se queixava de que tinha de passar a vida a remar de um lado para o outro e nunca mais ficava livre. Por que será? O tolo, respondeu o diabo. Quando chega alguém que quer passar para o outro lado, basta que o barqueiro lhe passe o remo para a mão e aí é o outro que tem de ir a remar e ele fica livre. Uma vez que a avó lhe tinha arrancado os 3 cabelos dourados e o diabo tinha respondido às 3 perguntas, ela deixou o velho dragão em paz e ele dormiu até ao nascer do dia. Quando o diabo voltou a sair, a velha retirou a formiga de entre as pregas da saia e restituiu ao felizardo a forma humana. Aqui estão os 3 cabelos dourados, disse ela, e as respostas que o diabo deu às tuas 3 perguntas ouviste-as com certeza. Pois ouvi, respondeu ele, ouvi e não me vou esquecer. E agora que já tens o que querias, podes pôr-te a caminho. Ele agradeceu à velha por o ter ajudado naquele momento de necessidade e saiu do inferno muito satisfeito por ter tudo corrido tão bem. Ao chegar ao pé do barqueiro, devia dar-lhe a resposta prometida. Leva-me primeiro até à outra margem, disse o felizardo, e nessa altura digo-te como podes ficar livre. Quando chegaram ao outro lado, ele deu-lhe então o conselho do diabo. Da próxima vez que chegar alguém que queira ser levado para o outro lado, basta passar-lhe o remo para a sua mão. Seguiu o caminho e chegou à cidade da árvore infrutuosa, cujo guarda ao portão também queria uma resposta. Então ele disse como tinha ouvido do diabo. Matei o rato que anda a roer a raiz, que a árvore voltará a dar maçãs douradas. O guarda agradeceu-lhe e como recompensa deu-lhe 2 burros carregados de ouro, que o seguiram. Por fim, chegou à cidade da fonte seca. Disse então ao guarda tal como ouvira do diabo. Debaixo de uma pedra, na fonte, está um sapo. Encontrai-o e matai-o, e o vinho voltará a jorrar com abundância. O guarda agradeceu-lhe e também lhe deu 2 burros carregados de ouro. Finalmente, o felizardo regressou à sua mulher,
que muito se alegrou quando voltou a ver e ao ouvir dizer que tudo lhe tinha corrido bem, o felizardo levou ao rei o que este lhe exigira e este, vendo os 4 burros carregados de ouro, ficou muito satisfeito e disse: Agora foram cumpridas todas as condições e podes ficar com a minha filha. Mas diz-me só, caro genro, de onde vem tanto ouro? Isto é um tesouro imenso. Atravessai um rio, respondeu ele, e encontrai-o do outro lado. O ouro estava lá na outra margem, em vez de areia. Será que também posso ir lá eu buscar mais algum? Perguntou o rei e já estava todo cobiçoso. Quando quiserdes, respondeu ele. Há um barqueiro à beira-rio. Deixai-vos transportar por ele e depois podereis encher os vossos sacos de ouro na outra margem. O rei ávido meteu-se logo a caminho num grande frenesi e, ao chegar ao rio, fez um sinal ao barqueiro para o levar até ao outro lado. O barqueiro disse-lhe para entrar a bordo e, quando chegaram à outra margem, passou-lhe o remo para a mão e desapareceu. E a partir de então, o rei, como castigo pelos seus pecados, teve de passar a vida a remar de um lado para o outro. Será que ele ainda faz de barqueiro? Como não? Ninguém lhe deve ter tirado ainda o remo das mãos.